Bom dia, turma. Eu vou falar um pouquinho qual a relação entre a matriz, que nós já estudamos, e os sistemas lineares. Lembrando que até aqui nós só estudamos sistemas lineares 2 por 2, compostos por duas equações. Então, esse exemplo aqui, ó, eu tenho a primeira equação, segunda equação, e duas incógnitas. O que são incógnitas? São os valores que eu desconheço. Eu tenho duas incógnitas, a x e a incógnita y. Então, duas incógnitas. Os sistemas lineares, eles são formados por um conjunto de equações lineares. Então, nós já vimos o que é uma equação linear, e o sistema ele é formado por um conjunto. No caso aqui, nós só temos duas equações lineares. E todo sistema linear, ele também possui uma representação matricial. O que é isso? Eu posso pegar esse sistema linear e representar ele em forma de matriz. Isto é, constituem matrizes envolvendo os coeficientes numéricos e a parte literal. Vou explicar o que é isso. Então, observe a representação matricial do seguinte sistema. Então, a gente tem um exemplo do sistema 2 por 2, 2x mais 9y é igual a menos 20 e 7x menos 5y é igual a 6. Como que eu vou representar esse sistema na forma de matriz? Então, nós temos o sistema, nós podemos representar ele de duas formas. Primeira forma, eu posso copiar apenas os valores que acompanham as incógnitas. Quem são esses valores que acompanham as incógnitas? Nós chamamos eles de coeficientes. Então, essa matriz aqui, eu vou apenas copiar os coeficientes. Na primeira coluna, eu vou copiar os coeficientes que estão do lado do x. Ó. Então, quem acompanha o x, quem está do lado do x, o 2 e o 7. Então, primeira coluna, o 2 e o 7. Na segunda coluna, eu vou copiar apenas os coeficientes que acompanham o y. Quem que acompanha o y? O 9 e o menos 5. O 9 e o menos 5. Então, reparem que eu não copiei nem o menos 20 nem o 6. Então, nós chamamos essa matriz, eu dei até um nome para ela, chamei ela de matriz A, de matriz incompleta, porque ela não está com o sistema todo. Então, essa matriz ela é incompleta, ela só está com apenas os coeficientes que acompanham as incógnitas. Outra matriz que eu posso representar é a matriz completa. Então, o nome já fala, além dos valores que acompanham os coeficientes, eu vou colocar quem aqui também? Os termos independentes. Quem são os termos independentes? Aqueles que não dependem do x e não dependem do y. Quem não depende do x e nem do y? O menos 20 e o 6. Então, aqui eu tenho uma matriz de duas linhas por 3 colunas. E como que eu posso representar literalmente esse sistema linear? Através da multiplicação de matrizes. Então, se eu pegar a matriz incompleta, que tem apenas os coeficientes, multiplicar pelas minhas incógnitas, que é o x e é o y, eu vou obter como resultado que os meus termos independentes. Então, é muito fácil a gente visualizar isso. Como que eu multiplico a matriz? Então, esse daqui é o nosso resultado. Então, por exemplo, o menos 20. O menos 20, ele está na minha primeira linha, primeira coluna. Então, eu vou multiplicar a minha primeira linha pela minha primeira coluna. Como que vai ficar? 2 vezes o x, 2x. Aí, mais 9 vezes o y, 9y. E isso tem que ser igual a menos 20. Pronto, a gente voltou na nossa primeira equação. Vamos olhar para a segunda agora. O meu número 6, ele está na minha segunda linha e primeira coluna. Então, eu vou pegar a minha segunda linha e eu vou multiplicar pela minha primeira coluna. Então, 7 vezes y, 7y, mais, ó, o 5 é negativo, menos 5 vezes y, menos 5y, e mais com menos vai dar menos.
E 7x menos 5y tem que resultar em 6. Então, olha só, nós fizemos a operação inversa. Aqui nós saímos do sistema e fomos montando as matrizes. E aqui nós saímos da matriz e chegamos no sistema. Então, os sistemas lineares, eles podem ser representados por matrizes. Por que eu estou falando isso? Por que a gente estuda isso? Porque através das matrizes, mais para frente, nós vamos ver os determinantes. E através dos determinantes, nós vamos conseguir resolver sistemas lineares mais complexos. Como assim mais complexos? Esse sistema é um sistema 2x2. Eu tenho só duas equações e eu tenho só duas incógnitas. Mas eu posso ter sistemas 3x2, 3x3, com 3 equações e 3 incógnitas. E aí só o método da soma não é suficiente para resolver, certo? Eu tenho que ter outros artifícios. Aqui, ó, outro exemplo. Esse sistema aqui, ele é um sistema 3x3, porque ele possui, ó, 3 equações e 3 incógnitas. Ó, eu tenho 3 valores que eu não conheço, o x, o y e o z. Então, outro exemplo aqui, ó, de uma matriz incompleta. Eu vou apenas copiar os coeficientes das incógnitas. Ó, o 2, que acompanha o x, o 4, que acompanha o x, e o menos 2. Então, primeira coluna, todo mundo que acompanha o x. Segunda coluna, todo mundo que acompanha o y. Terceira coluna, todo mundo que acompanha o z. E, por fim, aqui, ó, a matriz completa. Então, além dos coeficientes, eu vou copiar os termos independentes, que é o 0, o 7 e o 4. E aí, como que eu resolvo uma matriz, um sistema desse tipo? Nós vamos ver mais pra frente. Tá, então nós já vimos aquele sistema, que é um sistema 3x3, e como eu disse, ó, há vários outros sistemas. Então, até agora, nós só vimos sistemas lineares 2x2. Nós vamos ver agora de uma forma geral, M por N. O que significa o M por N? Uma certa quantidade de equações por uma certa quantidade de variáveis, de incógnitas. Às vezes vai aparecer variáveis, às vezes pode aparecer incógnitas, tá? Para matemática é praticamente o mesmo sentido. Então, vamos por alguns exemplos. Esse é o mais familiar, 2 linhas por 2 colunas, ó. X mais y igual a 3 e x menos y é igual a 1. Então, muito fácil de resolver isso daqui, ó. Por exemplo, se o x for 2, quanto que tem que valer o y para dar 3? E se eu substituir na equação de baixo, vai dar 1? Então, por exemplo, se eu pegar o 2 mais 1, dá 3. 2 menos 1 dá 1. Pronto, é uma solução. Deu certo? Muito simples a gente verificar isso. O problema é quando eu tenho esse exemplo 2, o 3 e o 4. Ó. O exemplo 2, eu tenho um sistema linear com duas equações, ó, primeira e segunda equação, e duas variáveis. Duas variáveis aqui tá errado, ó. Não são duas variáveis, são 3 variáveis, tá? Então, aqui, depois eu vou apagar e vou mandar o slide arrumado para vocês, ó. São 3 variáveis, x, y e z. Então, é um sistema 2x3, tá? Olha o próximo exemplo, ó. Eu tenho... eu troquei. Aqui, tá, ó. Então, esse daqui é o de cima e esse é o de baixo, ó. Esse sistema aqui, ó, eu tenho 3 equações por 3 variáveis. Então, é essa primeira fala aqui, tá? Eu troquei. E esse daqui de cima eu tenho 2 equações por 3 variáveis. Tudo bem? Vamos pro próximo aqui, ó. Isso já tá correto, ó. Sistema com 3 equações. E aqui também, de novo, tá errado, ó. 4 variáveis. Então, eu vou arrumar para vocês antes de enviar pro grupo, tá? Então, eu tenho 4 variáveis, x, y, z e w. Então, por exemplo, o número menos outro número, mais um número dá 10. Que solução? Poderia ter 5, 5, 0 e 0. Mas será que se eu substituir nas equações de baixo vai dar o mesmo valor? Então, como que nós resolvemos esse tipo de equação, esse tipo de sistema?
Então, eu coloquei um exemplo aqui bem fácil, com apenas uma equação, mas eu tenho aqui, ó, 3 variáveis. X mais y menos z igual a 2. Então, quais são as soluções para essa equação? Então, por exemplo, eu coloquei algumas equações, mas são várias. O x pode ser 1, o y 1 e o z 0. Por quê? Ó, se eu tiver 1 mais 1 menos 0, eu tenho 2. Bateu. Outra solução, o x pode ser 1, o y pode ser 0 e o z pode ser menos 1. Vamos ver, ó. 1 mais 0, aí menos menos 1. Menos com menos vai dar mais. E o mais 1, 2. Outro exemplo, ó, o x pode ser 4, o z pode ser 4 e o y 2. Por quê? 4 menos 4 zerou e 2 mais 0 dá 2. Outra solução, o x pode ser 0, o y pode ser 2 e o z pode ser 0. Dá 2 também. Então, são várias soluções. O problema é quando acontece uma situação dessa daqui, ó. Eu tenho 3 equações e eu tenho 3 incógnitas, sistema 3 por 3. 3 equações por 3 incógnitas. Então, vamos pegar a mais fácil aqui, a equação mais fácil, a última. X mais y mais 5z igual a 3. Se eu coloco 3 aqui para o x e aqui 0 e 0, 3 mais 0 deu 3. Mas, ó, se eu colocar o x como 3, eu tenho que colocar em todas as outras. E se aqui eu colocar 0 no y, 0 no z, eu tenho que colocar também em todas as outras. Já não dá certo. Porque menos 2 vezes o 3 vai dar menos 6. Zerou, não dá 7. E aqui, ó, 2 vezes o 3 dá 6. E aqui zerou, não dá 4. Então, não é solução. Então, como que a gente vai resolver um sistema desse tipo? Tem 2 métodos para resolver. O escalonamento e o cálculo por determinantes. Então, para quem já terminou a atividade 7, a atividade 8, nós vamos resolver sistemas desse tipo. E aí, para resolver sistemas desse tipo, o que eu vou precisar? Ter conhecimento de escalonamento e determinantes. Na atividade, eu pedi para vocês pesquisarem o escalonamento. Eu vou explicar ele na aula de quinta-feira, para o segundo A, no caso, e na sexta para o segundo B. Eu pedi para vocês pesquisarem, dar uma lida. No livro, começa lá na página 109, e depois eu vou explicar o que é esse determinante. Então, lembra que eu falei que nós conseguimos resolver por matrizes? O determinante vai entrar aí, tá bom? Então, eu vou explicar o que é determinante. E já vão pesquisando também o que são determinantes. Pesquisa no YouTube, no Google e no livro que vocês têm também, tem isso daqui. Então, até quinta-feira, eu espero que vocês dão uma pesquisada sobre esses 2 temas. Não espero que vocês entendam muito bem, porque é um pouco complexo o escalonamento, mas não se preocupem que eu vou explicar. Então, por hoje é só.